Bom dia, queridos amigos. Olá para todos vocês que estão aqui conosco mais uma vez no Pétalas do Espiritismo para mais um aprendizado com o Livro dos Espíritos. Estamos estudando a lei de destruição, a destruição necessária e a destruição abusiva. Vamos ver o questionamento 729. Kardec pergunta: se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que os cerca a natureza de meios de preservação e conservação? E a espiritualidade nos ensina, a fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Interessante essa questão, queridos amigos, que nos mostra mais uma vez como Deus é perfeito e tudo faz de modo que haja um equilíbrio na natureza. Assim como há a lei de destruição necessária para a transformação e a renovação dos seres, de tudo aquilo que há na Terra, há também a lei de conservação, que faz com que a criatura procure cuidar, preservar a sua vida, de modo que a destruição não se faça de maneira demasiada e, por outro lado, não impeça com isso a evolução e o progresso da criatura. Nós precisamos da lei de destruição, sim, mas na medida exata, não de forma excessiva. Tanto é que quando nós estivermos estudando, e já estamos estudando, a destruição abusiva, nós vamos entender que a destruição abusiva ela não está na lei de Deus, porque ela atrasa o progresso. Enquanto a destruição necessária, ela auxilia no progresso e faz com que a humanidade progrida em poucos anos, o que demoraria séculos, a destruição abusiva, como as guerras, e tudo aquilo que o homem faz movido pelo seu interesse egoísta, essa destruição ela atrasa o processo de evolução e de depuração da humanidade. Por isso que nós precisamos do instinto de conservação, porque como nós somos muito imperfeitos, se não houvesse esse instinto, esse cuidado, nós iríamos certamente ser levados para um desencarne prematuro. E isso, consequentemente, atrasaria a nossa evolução, que é o nosso objetivo maior. O Espírito Miramês, conversando conosco sobre preservação e conservação, nos orienta. Destruição, palavra que imprime na mente certo terror, é apenas o nome de mutações necessárias para que a alma ou o princípio inteligente tenha a capacidade de entrar em outra dimensão de vida. Não há perda de nada. As mudanças são necessárias para melhor andamento da vida dentro da vida de Deus. A regeneração das almas é ponto de início para novos entendimentos e, em muitos casos, para essa devida regeneração é preciso uma dinamite em forma de dor, de mudanças de vestes para o despertar do espírito. Podemos notar no presente o quanto o ser humano mudou em relação à morte do corpo físico. Há algum tempo atrás fazia-se um escândalo quando alguém morria. A mudança foi muito grande. Hoje, em quase todo o mundo, só se vêem as lágrimas e, por vezes, preces em favor do que partiu para o mundo espiritual. Destruição é sinônimo de renovação. No entanto, não queiramos destruir para apressar a renovação. Esse ato não cabe ao dono do corpo fazê-lo, mas somente a Deus, Criador e Senhor de todas as coisas. E aqui vem então a importância do instinto de conservação. Se ele não existisse, certamente nós iríamos querer destruir o nosso corpo e as outras obras da criação para apressar essa renovação. Mas e aí que está o erro? Porque só a Deus compete a destruição. Só a Deus compete, no tocante principalmente ao nosso corpo, à nossa existência física, só a Ele compete realmente determinar em que momento se dará essa renovação, essa destruição, essa transformação. Portanto, nós precisamos compreender que
A capacidade de Deus de avaliar o momento, a necessidade e a condição da humanidade, de todos os seres vivos, é única. Nós, por mais evoluídos que estejamos, jamais conseguiremos analisar e perceber tudo com a perfeição que Ele o faz. Por isso, queridos amigos, precisamos compreender bem a lei de destruição, entender em que momento ela é necessária e em que momento ela é abusiva, para que nós não queiramos nos intitular como deuses e agir em nome dele. Ele sabe o que faz, nós raramente sabemos o que fazemos. Continuando, em todos os reinos existe a destruição, imprimindo na vida uma renovação mais elevada. Cabe observar igualmente que somente a autodestruição não leva ao esclarecimento, porque a renovação pela morte pertence a Deus, que deu a vida física e pode tirá-la quando lhe aprouver. É nesse sentido que o Senhor nos deu os meios de preservar a vida e métodos de conservação da saúde, para que as almas não possam sair do corpo antes do tempo. Podemos analisar quantas pessoas se entregam ao suicídio lento por meio dos vícios que se dividem em inúmeras modalidades de desculpas que não convencem. Quem o faz responde pelo seu desleixo moral. A fala do Mestre, que Marcos anotou no capítulo 13, versículo 22, nos servirá para muitas instruções. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Os falsos profetas se encontram em toda parte, não somente nas religiões. Eles, para enganar, vêm em outras atividades, induzindo os homens a erros que não cabem na área do bom senso. Eles estão espalhados como escritores, como orientadores das massas, usando principalmente os instrumentos de comunicação em todas as suas divisões, e têm enganado muita gente, até mesmo os escolhidos que já entendem a moral cristã. E quando algum livro espírita ou espiritualista fala mais acentuadamente sobre a educação dos pensamentos, é julgado por eles como fanatismo religioso. Interessante essa colocação de Miramês, que nos fala aqui dos falsos profetas, e que eles não se encontram somente nas religiões, mas em todas as atividades, podendo e levando o homem a muitos erros. Por isso, a necessidade de nós utilizarmos sempre o bom senso na análise de tudo aquilo que nos chega. Como ele coloca aqui, há falsos profetas entre os escritores, entre os orientadores das massas, utilizando os instrumentos de comunicação para dominar, mas não pautados na verdade divina, mas, como sempre, nos seus interesses, no orgulho que ainda habita a humanidade, ainda faz parte do nosso cotidiano e praticamente todos nós ainda temos esses sentimentos. Tão natural ainda na nossa condição que esse sentimento se faça tão presente e leve a criatura humana a agir ainda movida por esses sentimentos. Mas nós estamos aqui estudando, aprendendo, refletindo exatamente para mudarmos essas concepções. Não podemos mais, nós que já conhecemos o Evangelho, que já conhecemos a doutrina espírita, não podemos mais perder tempo e deixar que esses sentimentos nos dominem. Eles ainda existem, sim, mas nós precisamos trabalhar para combatê-los diariamente. Não é uma tarefa fácil, é árdua, mas que precisa ser realizada. Portanto, então, agora que nós estamos entendendo melhor sobre a lei de destruição, precisamos trazer para a nossa vida. O que é que eu tenho que destruir para renovar? O meu eu anterior, o meu velho eu, o homem velho. Esse homem, essa criatura ainda egoísta, orgulhosa, impiedosa, vaidosa, que busca poder, que busca vaidade.
essa criatura eu preciso destruir, esse sentimento eu preciso destruir, para que possa haver sim uma transformação, uma renovação real, verdadeira, sincera, positiva, e eu possa renascer melhor e mais evoluída. Então essa destruição nós temos que fazer sim, não a destruição da vida física do outro, não a destruição dos sonhos do outro, mas a destruição dos meus sentimentos inferiores para a renovação de uma alma melhor. Continuando, diz Miramês, estamos na época de destruição dos velhos hábitos para criar novos métodos de vida. Repetimos quantas vezes forem necessárias, que respiramos o que pensamos, comemos as nossas próprias ideias e mesmo vestimos os nossos atos da vida. Todas as mudanças internas modificam a vida externa. Essa é que é a boa destruição que poderemos fazer em favor da humanidade. As grandes catástrofes, como as guerras fratricidas ou a natureza dando sinais de revolta contra os homens, não é culpa somente de alguns seres humanos ou nações. Todos estão ligados ao karma coletivo como devedores. Somente os que estão fora disso são aqueles que têm pensamentos puros. E são esses pensamentos que nós estamos aqui trabalhando para alcançarmos. Iremos. Agora, quando? Depende de nós, se trabalharmos com mais afinco e dedicação ou com mais preguiça, com mais ociosidade. Amigos queridos, vamos então refletir, ponderar e fazer o nosso melhor, sempre. Certo, meus amores, meus queridos amigos de todas as manhãs, vamos parando por aqui. Mais um Pétalas do Espiritismo finaliza, mas amanhã você já sabe, estaremos juntos novamente para mais um aprendizado. Desejo um dia repleto de alegria, de paz, de flores, de tudo que é bom para você. E caso você esteja ouvindo as nossas pétalas, mas ainda não as receba diretamente no seu celular, eu convido você para conhecer o nosso canal no Telegram. É muito fácil. Basta você abrir o aplicativo, digitar na barra de pesquisa canal Conhecendo o Espiritismo. Na busca global, o nosso canal já vai aparecer para você. Basta você clicar lá e entrar. É muito fácil. Mas se você tiver alguma dúvida, envie-nos uma mensagem para o número 92 do DDD 99191-9595. Um grande abraço, queridos amigos, e até amanhã.